A autocensura é a melhor das censuras. E é isso que querem te vender como jornalismo profissional. Jornalismo profissional é esse que se recusa a publicar os fatos por ter medo de causar a ira do tirano. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Bom, e se o assunto envolve Lei Magnitsky, eu tenho que dizer que uma das coisas mais importantes a quais nós tivemos acesso, responsável diretamente para que a gente soubesse o que vinha acontecendo por trás, com detalhes, por trás dos bastidores do Supremo Tribunal Federal, foi a série de reportagens da Vaza Toga. A primeira e a segunda fase, ambas foram absolutamente fundamentais para que nós soubéssemos o que estava acontecendo e tivéssemos substância para formar um consenso aqui nos Estados Unidos, documentado, de que inúmeras violações a direitos humanos estavam ocorrendo no Brasil. Foi a Vaza Toga que mostrou, por exemplo, que o Ayrton Vieira, em conversa com o Marco Antônio Vargas, ambos os juízes do gabinete do Alexandre de Moraes, estavam falando sobre mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Foi a Vaza Toga que mostrou que o Alexandre de Moraes escolhia previamente os alvos que ele queria que fossem investigados e ainda interferia na produção dos relatórios que ele mesmo receberia sobre essas pessoas. Foi a Vaza Toga que mostrou que os juízes auxiliares do TSE, do Alexandre, incentivavam os funcionários a usar a criatividade para achar algo, por exemplo, contra a Revista Oeste, mesmo que nenhum crime fosse cometido. Foram essas reportagens que expuseram, nas palavras do Eduardo Talhaferro, em conversas privadas, que o Alexandre quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Foi a Vaza Toga que mostrou como o Alexandre queria ir atrás de conteúdo do Paulo Figueiredo, apesar do próprio Talhaferro dizer que era difícil. E foi a Vaza Toga também que expôs a Letícia Salorenzo, a bruxa, que teve participação em ações internas de monitoramento a críticas aos TSE, sendo que ela nem funcionária do tribunal era. E é por isso que o jornalismo, seja ele o profissional, ou quando funciona, ou independente, são absolutamente fundamentais à democracia. Sem o jornalismo dessas pessoas, primeiro do Glenn Greenwald, e depois com o Michael Shellenberger, o David Agape e o Eli Vieira, eu posso dizer que as sanções americanas muito provavelmente não teriam acontecido. Sem a denúncia do Talhaferro, é verdade, que também está sendo perseguido por isso, e foi longamente aqui entrevistado no programa, mas também pelo jornalismo corajoso dessas pessoas. Foi o trabalho jornalístico destas pessoas que desnudou o sistema e apresentou as provas incontestáveis do que nós já tínhamos ideia, mas não sabíamos os detalhes e não tínhamos como comprovar. E muita gente, e aí por isso que eu falo do jornalismo profissional, que passou a nos falhar no meio do processo, começou com Glenn Greenwald na Folha de São Paulo publicando a primeira parte, mas parou por aí. E depois nós tivemos que achar o Michael Shellenberger e conseguir que ele publicasse essas notícias, porque o Poder 360 se recusou a publicar. A Folha de São Paulo se recusou a publicar, a continuar publicando. O Estadão chegou às vias de publicar e depois o jurídico proibiu de publicar. A Veja não quis publicar. O Metrópole se recusou a publicar. Ninguém queria publicar. Olha que loucura. Vejam o estado do país. Ninguém queria publicar uma das séries de reportagens mais importantes da história do Brasil, assinadas por um jornalista internacional e por dois ótimos jornalistas investigativos brasileiros. E por que eles não queriam publicar essa história?
Eu vou dizer para vocês, medo. E a resposta, a razão desse medo, que, por exemplo, é o mesmo medo que levou à castração e à destruição da Jovem Pan, está sendo comprovado agora pelo que acontece no Supremo Tribunal Federal. Porque a mesma Letícia Salorenzo, conhecida como bruxa, e que foi exposta pela Vaza Toga, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma petição criminal contra o David Agap, o Eli Vieira e o Eduardo Tagliaferro. Curiosamente, né, porque quem tem cu tem medo, deixou de fora o Michael Schellenberg, que também assina a reportagem. Mas a bruxa, e me espere, bruxa, me aguarde, está pedindo a investigação desses jornalistas por crimes de difamação, injúria, associação criminosa e, claro que não podia faltar, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A mulher, que era uma colaboradora informal do TSE durante a presidência do Alexandre de Moraes, pediu ao STF que persiga jornalistas por terem publicado matérias verídicas, consubstanciadas, expondo as ilegalidades ocorridas dentro do TSE e do próprio STF. E é claro que o pedido foi endereçado ao imperador do Brasil, que agora vai decidir se os jornalistas têm ou não o direito de publicar os fatos que expõem o quão criminoso é o trabalho do próprio juiz. E é exatamente por isso que a Folha de São Paulo, o Poder 360, o Estadão, a Veja, o Metrópolis e etc. O Globo nem tentaram. Porque o Globo, porra, quem acredita no Globo ainda, né? É por isso que esses caras não quiseram publicar essas reportagens. Porque estes veículos que outrora, né, o Estadão tem um histórico de ser o jornal anti-Vargas, jornal fechado, por ter se indisposto contra o Getúlio Vargas. O Globo sempre foi, de todos os regimes, sempre foi subserviente. Sempre. O Estadão não, o Estadão tem história. Mas não tem, nenhum deles tem coragem de se indispor com o regime. Nenhum deles tem a coragem de fazer jornalismo. Eles preferem se ater a publicar as reportagens autorizadas previamente pelo regime. Antigamente tinha um censor que você mandava para a redação, agora não precisa mais. A autocensura é a melhor das censuras. E é isso que querem te vender como jornalismo profissional. Jornalismo profissional é esse que se recusa a publicar os fatos por ter medo de causar a ira do tirano. E o pseudojornalismo, para tirar as palavras do Alexandre, que me chamou de pseudojornalismo, é o jornalismo que tem a coragem de publicar os fatos sem pedir permissão ao tirano. Eu tenho dito que fazer jornalismo no Brasil virou crime, e a prova está aí. Quem se opuser ao regime, inclusive dentro da imprensa, será esmagado. E há muitos colegas que aplaudem sem perceber que eles próprios já estão sendo censurados. Mas eles abaixam a cabeça porque, volto a dizer, o que seriam esses caras se não fossem os seus empreguinhos na Globo News? Paulo Figueiredo saiu da Jovem Pan, montou um programa que é líder em audiência, sempre barra a Jovem Pan em audiência e ganha 10 vezes mais do que ganha esses mortos de fome. Porque trabalho, porque crio, porque estou inovando e porque falo com honestidade para as pessoas. Agora, o que aconteceria com... O que vai acontecer com Eliane Cantanhede? Vai catar lixo. Não corre nem o risco de catar lixo, porque pode se identificar e ficar dentro do lixo. Esses mortos de fome, por causa de uma tetinha, estão dispostos a... Sim, senhor. Não, vou manter a minha concessãozinha aqui, preciso manter minha concessão. Nenhuma espinha dorsal. Quem teve a espinha dorsal foi o jornalismo independente desses caras. E o que faz jornalismo independente é isso. E é por isso que a sanha do Alexandre é garantir que você só tem acesso ao jornalismo permitido pelo regime.
Quem eles não conseguem controlar será destruído. E o que pessoas como o Alexandre Moraes e a Letícia Salorenzo querem é que às 15 horas de uma quarta-feira você não esteja assistindo ao Paulo Figueiredo Show, mas sim você volte lá para a Jovem Pan domesticada, liga na Globo News, liga na CNN. Porque, convenhamos, a verdade é que esses veículos de imprensa da chamada velha mídia, jornalismo tradicional, são servos ao regime. A função deles não é mais informar o leitor, o telespectador, os fatos, dar contexto, opiniões, etc. É omitir os fatos, quando necessário, a imagem do regime, e também mentir sobre ele para criar uma versão paralela. A última coisa que eles querem é que você esteja aqui no Paulo Figueiredo Show, porque as coisas que o Paulo Figueiredo fala podem até ser verdadeiras, mas elas contribuem para a desordem informacional. Elas contribuem para que você comece a duvidar das instituições. Elas contribuem para que você pense, ser livre para questionar as autoridades. E isso, Deus me livre, não é permitido. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!